Vamos lá, boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo ou estiverem no link. A gente vai fazer a leitura hoje de capítulo 36 do livro de Gênesis. E a gente vai, hoje vai ser um capítulo que ele não é, gente, ele é importante, obviamente, mais importante para os israelitas, mais importante para os judeus, mais importante para eles saberem a genealogia, né, saber mais sobre a descendência de Esaú do que para nós. Então é um capítulo que vai levar 10 minutos no máximo, porque, quer dizer, um pouco a mais, mas vai ser rápido, porque a gente não está falando de algo essencial para a nossa fé e nosso entendimento, tá bom? Então, não é que a gente pode descartar os capítulos ou coisas assim, não podemos, até porque faz parte da história. Se você quiser, por exemplo, estudar mesmo os nomes e de onde vem esse, de onde vem aquele, é importante você saber, mas são muitos nomes, né? Metade dos nomes eu vou estar falando a pronúncia errada, acho que todo mundo faz isso, senão só os judeus, os hebraicos, mesmo lendo em hebraico, né, que falariam certos os nomes, mas por agora é isso. Então, a gente vai iniciar o capítulo 36 agora. Vamos fazer uma oração primeiro e pedir a Deus a proteção. Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti novamente por esse encontro marcado na Sua agenda para nós. Não fomos nós que marcamos, mas o Senhor que já sabe de tudo, todas as coisas. O Senhor nos escolheu antes mesmo da gente nascer, para que a gente pudesse ser revelado a Sua palavra. Então eu peço, Jesus, que o Senhor me use nessa live, o Senhor nos use nessa live, para que a gente possa ser reflexo da Tua palavra, para que o Senhor possa nos revelar aquilo que é importante na nossa vida, aquilo que é importante para o nosso espírito, que é alimentar ele com a sua palavra e logo ter a nossa fé edificada, ter a nossa fé junto de ti em comunhão. Eu peço que o Senhor nos proteja de todas as distrações, que possamos estar sempre lembrando daquilo que o Senhor nos fala, que a sua palavra esteja tatuada em nosso coração, Senhor, para que a gente possa estar sempre em comunhão contigo, sempre ouvindo o Espírito Santo, sempre sendo sensíveis aos seus sinais, à sua voz. Peço porque cada pessoa que está ouvindo essa live agora, cada pessoa que estiver debaixo do som da minha voz, que essa pessoa possa cada vez mais desenvolver o relacionamento contigo, conhecer mais a ti, Senhor, que o Espírito Santo possa mover na vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus agradecemos, pedimos proteção contra todos os males, contra todos os ataques malignos, né? Principalmente quando a gente começa, não começa, mas quando a gente começa a viver, quando a gente começa a viver uma vida mais santa, Senhor, a gente sabe que os ataques e as tentações, né, vêm, mas também temos em base bíblica na tua palavra, temos também o Senhor dizendo que a partir do momento em que a gente clama o seu nome, que a gente expulsa os males, que a gente está contigo, estamos completamente protegidos. Então agradecemos e pedimos agora bênção para essa live, consagrando ela a ti, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então. Gênesis capítulo 36. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom, e o nome Edom, que é Esaú, a mesma coisa, tá? Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Lembrando, não são da mesma tribo, né? Eram pessoas diferentes, tribos diferentes. Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oholibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. Não se preocupem se vocês não decorarem os nomes, não souberem os nomes, não linkar coisas com coisas. Só tem um nome dessa lista, quer dizer, vai ter um nome dessa lista toda que a gente vai ler aqui agora, que a gente vai ouvir mais lá para frente, que vai ser importante para o nosso entendimento também. Mas tirando isso, a gente está só conhecendo mesmo a descendência de Esaú, ok? E Bezamate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Bazemate deu-lhe Reuel. O Olibama deu-lhes Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, ou seja, né, mais de uma, seus filhos e suas filhas, e todos os de sua casa, não julgando, porque Jacó também tem mais, assim como os de seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Vocês lembram lá que eles cada um foram para um canto. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam mais morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos.
Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir, desculpa, peraí, montes de Seir. E este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que deu-lhe um filho chamado Ameleque. Esse aqui. Nós vamos ouvir bastante sobre os Amalequitas. Então, que vai vir daqui. Então, esse é o único nome que, de fato, a gente vai ouvir mais lá pra frente, ok? Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô e Kenaz. Corá, Gaetã e Ameleque. Foram estes os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir. Agora, outra parte. Filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando naquela região. Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dissã. Estes, filhos de Seir, foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã, Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dissom e Olibama, filha de Aná. Estes foram os filhos de Dissom: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Assã. Estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Ele mostra as tribos, os nomes, fala qual é o cargo nas tribos, né? E depois os chefes. Dizon, Esan e Dizã foram chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom. Lembrando que os israelitas não tinham reis. Os edomitas, né, as pessoas que moravam em Edom, eles tinham reis. Okay? Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver reis entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá e Bosra. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe lá atrás, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e Samlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul, de Reobote, próxima a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Acbor, morreu e Hadad foi o seu sucessor.
Aqui está escrito Haddad foi o sucessor e aqui está escrito Haddad morreu. Lembrando que não existe só um nome Haddad, né? Tem várias pessoas com o mesmo nome, ok? Ainda mais quando era a família que nomeava a pessoa com nome igual. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Timna, Alva e Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú, desculpa. Então, tudo que nós lemos aqui agora, todos esses são descendentes de Esaú. Logo, aqueles que moravam lá em Edom, né? E todos o que eram descendentes de Esaú, chamados Edomitas, ok? Então, os Edomitas eram os descendentes de Esaú. Por que eu tô falando de Jaú, gente? Esaú. Então, a gente vai ver isso agora mais lá na frente. Isso aqui não tem ordem cronológica, tem coisa na Bíblia que não tem ordem cronológica. Tem uma parte que vai estar, por exemplo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Mas o capítulo 3, na verdade, ele era para ser o 5. Era não, a Bíblia está escrita perfeitamente, mas ele passaria no capítulo 5, mas foi nos dada informação antes. Então aqui é a mesma coisa. Isso aqui foi, né, a descendência foi crescendo, 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 mas a gente tem essa informação agora. Então, a gente já tinha falado sobre isso antes, os Edomitas, né, que a gente vai ouvir falar, Amalequitas, que também vamos ouvir falar, tudo isso veio, os Amalequitas vão ser, assim, inimigos de Israel mesmo. Então, por isso que tem alguns nomes que são importantes a gente fixar e entender, mas lembrando que são descendentes de Esaú, ok? Finalizamos a live hoje, a Vi mandou mensagem aqui. Finalizamos a live hoje. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com o capítulo 37. O capítulo 37 é o início da história que nós vamos ver. Eu vou até botar aqui já para vocês verem aqui. É o início da história, quer dizer, é o fim da história quase, né? De Jacó, porque a gente vai começar a focar no filho dele. Então, José é uma história muito bonita, muito sensível, muito importante. A gente vai misturar a nossa vida com a de José, em certas formas. A gente vai colocar a história de José muito próxima a coisas que a gente sente, que a gente vê, que a gente passa. A gente vai se conectar de alguma forma, vai se identificar de alguma forma. E é muito importante a gente ter o coração muito aberto para a história de José, porque é linda. E é por isso que eu vou colocar lá no grupo o nome do filme, caso vocês queiram assistir, vai ser o spoiler de todo o capítulo com ele, né, de toda a história dele, mas assim, vai ser bonito. Vai ser uma história bonita e eu acho que vale muito a pena é, a gente assistir, ou então, né, se vocês quiserem, obviamente. E lembrando que acaba em capítulo 50, Gênesis, e daqui para frente, até Êxodo, né, vai ser a parte de José. Então a gente vai ler até o final agora. Por isso que, assim, é uma história longa, bonita, e com certeza vocês vão assim, se apaixonar e cada vez ficar mais conectados a Deus, com certeza, porque é história linda, de milagre, de volta por cima, de humildade, de obediência, de propósito e chamado, coisa que todos nós temos. Então, fiquem ligados na segunda-feira. A gente volta às 9 da noite e é isso, tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo a todos vocês. Até segunda, se Deus quiser. Que vocês tenham um fim de semana muito abençoado, muito lindo, em nome de Jesus. E que seja um bom fim de semana. Então, obrigada e graças a Deus finalizamos mais uma semana de leitura. 37 dias já, viu? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Não, até segunda.